O grupo extremista Hamas anunciou que aceita libertar os reféns israelenses como parte do acordo de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, aqui nos nossos estúdios para abrir aqui o Jornal Jovem Pan. Ô Fabrício, a entrega dos reféns já tem data para acontecer? Quais serão os passos desta possibilidade que agora se aventa no Oriente Médio? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. No comunicado divulgado pelo grupo extremista Hamas na tarde de hoje, sexta-feira, o grupo disse que quer deixar tudo bem claro para iniciar essa troca de reféns, mas que aceita fazer isso imediatamente, enquanto os outros detalhes desse acordo continuam sendo discutidos. A gente lembra que Donald Trump, no comecinho da tarde de hoje, inclusive, havia dado um prazo para o Hamas de até domingo, pela noite de domingo, para que o grupo se manifestasse a favor do plano apresentado ainda nesta segunda-feira lá na Casa Branca, com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Caso contrário, segundo Donald Trump, o inferno chegaria à faixa de Gaza, se referindo a uma intensificação da operação militar conduzida por Israel na região, que está prestes a completar 2 anos na próxima semana, no próximo dia 7 de outubro. Logo depois veio a resposta do Hamas. A gente separou 2 trechos aqui importantes para destacar, envolvendo o comunicado do grupo palestino. Vamos dar uma olhadinha. No primeiro trecho, essa mensagem foi publicada na Truth Social, a rede de Donald Trump. O Hamas diz o seguinte: dentro dessa estrutura, de uma maneira que leve ao final da guerra e à retirada completa das tropas de Israel da faixa de Gaza, o movimento anuncia a aprovação da soltura dos prisioneiros da ocupação. Mas, em seguida, é importante a gente destacar que o Hamas deixa claro o seguinte, que ainda quer discutir os outros detalhes desse plano de paz, um plano de 20 pontos que foi apresentado por Donald Trump. Enquanto isso não acontecer, é difícil a gente saber de fato quando que esse plano entrará em vigor, e o fato do presidente Donald Trump ter publicado essa mensagem, ter publicado o comunicado nas suas redes sociais, não deixa claro se ele concorda com a contraproposta feita pelo Hamas de entrar em negociações pelos outros pontos do plano, ou se ele apenas estava comunicando ao público a resposta do Hamas em relação a todos esses eventos. Em sequência, o presidente Donald Trump também respondeu, também se manifestou e disse o seguinte, aqui ainda terminando a resposta do Hamas, sobre outros pontos inclusos na proposta do presidente Trump relacionado ao futuro da faixa de Gaza a serem discutidos dentro de uma compreensível estrutura nacional palestina, na qual o Hamas estará incluso e irá contribuir com total responsabilidade. Esse último ponto da mensagem do Hamas deixa aqui uma interrogação, que é a seguinte: o plano de paz apresentado por Donald Trump garante, ou pelo menos garantiria, que o Hamas não participe de maneira alguma do futuro da faixa de Gaza. O Hamas até diz nesse comunicado que aprova a presença de um órgão palestino independente tecnocrata cuidando da faixa de Gaza, se responsabilizando pela faixa de Gaza. Mas aqui no final da mensagem eles falam que o Hamas estará incluso e irá contribuir com total responsabilidade em relação a uma estrutura a ser discutida para a região. Então aqui nós já teríamos um primeiro ponto de conflito entre a proposta apresentada por Donald Trump na segunda-feira e a resposta do grupo palestino na tarde de hoje. Agora sim a gente tem a resposta de Donald Trump, que é a seguinte: com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estarão prontos para uma paz duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez. Neste momento, é perigoso demais fazer isso. Já estamos discutindo os detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da paz há muito tempo almejada no Oriente Médio. Essa foi a resposta de Donald Trump. Trump gravou um pronunciamento na Casa Branca na tarde de hoje e começou já a divulgar esse pronunciamento em partes. A gente ainda aguarda o pronunciamento completo. No primeiro trecho que ele gravou, um trecho de aproximadamente 1 minuto, o presidente norte-americano agradece a participação de países árabes e de maioria muçulmana que estariam envolvidos nesse processo. Ele ressalta a participação do Catar, da Turquia, da Arábia Saudita, do Egito e também da Jordânia.
todos os países ali da região que têm estado muito envolvidos desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023 em todo o processo de mediação por um cessar-fogo na região. Agora, talvez o ponto mais principal que o Hamas não menciona é uma falta de tratamento em relação ao desarmamento do grupo. Esse é um dos principais pontos, talvez o principal ponto do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos na segunda-feira, que desde o início fala: a faixa de Gaza não pode representar nenhum tipo de ameaça para a segurança de Israel e da região. Se o Hamas não fala em desarmamento, é difícil entender como que o primeiro ponto do plano apresentado na segunda-feira pode se concretizar. Então, nesse momento, apesar do Hamas aceitar a libertação dos reféns em troca dos prisioneiros palestinos, que é um dos pontos apresentados, não há como definir quando o plano começa e se ele começará de fato. Donald Trump diz que está tudo muito próximo de acontecer, mas é difícil nesse momento prever com exatidão quando que isso pode entrar em vigor. Fabrício, tem algo simbólico também no ar, porque essa guerra completa 2 anos agora no dia 7 de outubro, daqui a 4 dias. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: o que foi mais primordial nesse momento para o Hamas aparentemente aceitar essa libertação dos reféns? É porque naquele acordo que o próprio presidente dos Estados Unidos anunciou, eles não sofreriam retaliações. Talvez isso possa ser um ponto primordial nessa discussão? É uma possibilidade. O Hamas não tem escapatória militar nesse momento na faixa de Gaza. Não há como escapar dos ataques de Israel. Israel já controla mais de 80% da faixa de Gaza, ou pelo menos 80% do território, ou está sob controle do exército de Israel, ou então está sob ordem de evacuação. E o plano de paz apresentado pela Casa Branca inclui anistia aos membros do Hamas que aceitarem entregar as armas e uma coexistência pacífica com Israel, além de uma passagem segura para outros países, para países terceiros que poderiam aceitar os membros do grupo extremista. Então esse pode ter sido sim um dos diferenciais nesse momento, já que o Hamas se vê completamente cercado pelo exército de Israel.